Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Não há nada impessoal no cristianismo verdadeiro. Tudo no cristianismo tem a ver com a pessoa de Cristo por nós e em nós. Cristo fez tudo, é tudo e vive o tudo que Ele é em nós e através de nós. Alguém disse: eu tento, mas não consigo. Esse eu tento é a sua recusa de desistir. Desistir significa: eu aceito pela fé a minha morte com Cristo na cruz. Você não consegue viver o Evangelho por esforço seu, nem com as suas boas intenções. A condição do Evangelho é esta: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo só vive em mim na base da minha crucificação com Ele. É exatamente essa palavra morrer, o espinho na garganta de muita gente. A pessoa está ouvindo bem, mas quando escuta a palavra morrer com Cristo, imediatamente aciona o botão da rejeição e a pessoa se tranca. Alguém, depois de ouvir a mensagem, saiu dizendo: esperava mais dele, mas é muito tacanho. Tem gente que quer a vida de Cristo, mas não quer morrer com Cristo para o pecado, a fim de Cristo viver nela. Por isso, o Evangelho de Cristo é indigesto para muitos. Se a pessoa não nascer de novo, não vai conseguir compreender o Evangelho. Alguns até se esforçam, mas é impossível. Por quê? Porque o Evangelho é uma condição espiritual e não natural. A palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente. Não é um raciocínio lógico, mas um entendimento que Deus nos dá por sua graça, que vai produzir o culto racional, o culto espiritual, a verdadeira adoração. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a sua adoração. Romanos capítulo 12, verso 1. Nós só podemos apresentar ou oferecer a Deus uma adoração verdadeira se for pela compaixão de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. O que é compaixão? A compaixão visa aliviar o outro que está sofrendo. E não existe sofrimento maior do que o sofrimento do pecado e o sofrimento que o pecado causa em nós, causa no ser humano. A compaixão também demonstra um amor para com os que sofrem. A compaixão de Deus virou empatia por nós. E essa empatia de Deus por nós virou identificação conosco na cruz. Na cruz, Jesus nos atraiu a si, fazendo a nossa identificação com Ele. Na cruz, Cristo morreu por nós e também nos levou a morrer com Ele. Aquela morte de cruz, Jesus morreu por nós, nos levou a morrer com Ele na cruz, para nos libertar verdadeiramente do pecado. A nossa morte com Cristo é a condição para recebermos em nós a sua vida e também a sua pessoa. Se nós estamos entendendo a nossa morte com Cristo, a nossa ressurreição com Cristo e a vida de Jesus Cristo em nós, então o nosso ser por inteiro vaza em culto a Deus, em adoração a Deus. Apresentar os nossos corpos significa dar a Deus tudo de nós mesmos. A referência aos nossos corpos aqui significa todas as nossas faculdades humanas, tudo da nossa humanidade, nossos corações, mentes, pensamentos, atitudes, deve ser apresentado a Deus no altar de Deus, sem nenhuma reserva. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se nós estamos experimentando a nossa morte com Cristo e o Senhor em nós, a partir da nossa ressurreição com Ele, então o resultado disso é esse culto verdadeiro a Ele. E esse culto que está saindo dos regenerados é um culto, é uma adoração que está saindo livremente. E essa adoração que está vazando do nosso coração diante do Senhor tem 3 características aqui. É um culto vivo, santo e agradável a Deus. É vivo porque vem da ressurreição. Romanos capítulo 6, verso 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É vivo porque vem da ressurreição, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, ressurretos dentre os mortos. Romanos capítulo 6, verso 13. É santo porque é separado do pecado. É agradável, prazeroso, porque Deus tem prazer nesse culto por causa do seu Filho que está em nós, que está em mim e está em nós. O culto racional ou espiritual envolve o nosso ser por inteiro. Quando nós apresentamos os nossos corpos diante do Senhor, estamos apresentando com tudo que tem dentro, com tudo que Ele é. Além disso, a vida de Cristo tomou inteiramente o nosso ser, o nosso espírito, encheu a nossa alma e se manifesta no nosso corpo. E por meio do nosso corpo, a vida de Cristo se manifesta na nossa maneira de ser, de andar, de falar, de vestir, de trabalhar, de se relacionar e conviver. Adoração é uma posição interior do nosso coração em relação a Deus 24 horas por dia. Quanto mais você entender a cruz do Calvário, a graça salvadora de Deus, mais se expressará diante do Senhor em adoração verdadeira. A nossa manifestação diante do Senhor é pela adoração.
O nosso culto a Deus, que é a nossa vida toda e em todo o tempo, tem que ser um culto despoluído totalmente do pecado. Se nós não estamos libertos do pecado, ao invés de cultuarmos, nós vamos cometer uma abominação. A abominação de oferecer a Deus aquilo que Ele não separou para Ele. Deus nunca aceita nenhuma adoração envolvida com o pecado. Salmo 96, verso 9. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Salmo 96, 9. A adoração não é misturada com o pecado. Na adoração não se admite pecado. Na adoração não se admite profanação. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. A santidade de Deus em nós. Deus é tão santo que, se não for por meio da sua vida em nós, não temos condições de adorá-lo. Cristo não apenas morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele na cruz, nos libertando verdadeiramente do pecado. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo. Na morte com Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, e pela nossa ressurreição com Ele, ganhamos a sua vida justa e santa. E ganhamos muito mais, pois Cristo está em nós, vivendo a sua vida. Só assim lhe prestaremos uma adoração livre, descontraída, alegre e santa. Deus não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos adorá-lo, porque ao adorá-lo encontramos o significado da nossa vida. A adoração é insubstituível na vida dos santos de Deus. Pecado não, adorar sim. Pecar jamais, adorar sempre. Adorar a Deus pelas suas misericórdias é o meu maior privilégio. Gosto muito da pergunta dos sábios do Oriente acerca de Jesus. Onde está o recém-nascido? Viemos para adorá-lo. Eis que uns sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus capítulo 2, verso 1 e 2. Os sábios vieram de longe.
possivelmente da Babilônia ou Pérsia. De alguma forma, Deus falou com esses sábios e eles creram na palavra de Deus. Eles creram na revelação de Deus acerca de Cristo, pois disseram: viemos adorá-lo. Eles viajaram cerca de 1000 quilômetros, numa viagem aproximadamente de 2 anos, em lombos de camelos, viagem cansativa, atravessando desertos, enfrentando o calor e o frio, perigos de feras e perigos de ladrões. Viagem difícil, desconfortante, só para fazer uma adoração e voltar. Estava conversando com o Eduardo hoje, à tarde, sobre isso. Vieram de tão longe, viagem difícil, só para adorar e voltar? Sim, senhores, não é muito radical o que eles fizeram? Será que vale a pena? O Eduardo já gritou logo: vale. Se for Jesus, vale. Eu disse: vale mesmo. Se for Jesus, vale. Se for Jesus Cristo, vale muito a pena. Será que vale a pena? Se for Jesus Cristo, vale muito a pena. Quando Cristo é a prioridade absoluta e radical da nossa vida, tudo o que queremos é adorá-lo. Hoje eu me emocionei um pouco vendo aquele filme Deus Não Está Morto 2. Quando Jesus está em foco, seja em filme, seja lá onde for, quando Jesus está em foco, sempre mexe com o meu coração. Mateus descreve o momento em que os sábios entraram na casa onde Jesus estava. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Eles não adoraram Maria, eles adoraram o menino, Jesus. Embora esses sábios vinham de um lugar onde se adorava a deusa mãe, eles adoraram não a mãe, mas o menino, porque aquele menino era Deus encarnado, Jesus Cristo.
Adoraram e voltaram para o Oriente. Vocês vieram de tão longe para fazer o quê? Viemos adorar. E o que mais? Só adorar. Vale a pena? Quando o adorado é Jesus, vale. O objetivo dos sábios era um só: a busca do Senhor e adorá-lo. Eles estavam fascinados por Cristo. Cristo era uma questão de vida ou morte para eles. Eles largaram tudo e vieram prestar um culto de adoração. Quem é este que merece tanta honra e adoração? Quem é este que causou tamanha revolução na vida daqueles sábios? É Jesus, Jesus Cristo. Do mesmo modo que Deus moveu os sábios do Oriente para que fossem até Jesus e adorá-lo, que pela mesma graça divina você possa experimentar o que eles experimentaram. E eu também.